Olá! Você sabia que apenas pensando em um maestro regendo uma orquestra, você já tem tudo o que você precisa para alcançar um nível de inglês perfeito? Não acredita? Pois é, eu também não acreditaria, mas eu vou provar para você, nesta pequena apresentação, que sim, você pode ter um inglês perfeito apenas pensando em um maestro. Ok? Vamos lá? Meu nome é Rodrigo e se você assistir essa apresentação até o fim, você vai entender por que poucas pessoas conseguem realmente atingir um nível de inglês perfeito. E eu vou te mostrar o segredo para que você consiga realmente atingir o seu nível de inglês perfeito apenas desenvolvendo habilidades que você já tem. Ok? Mas você precisa assistir essa apresentação agora, porque se você deixar para depois, pode ser tarde demais. Eu garanto que no final você vai me agradecer por cada segundo desta apresentação. Ninguém mais fala sobre isso, ok? Que eu vou falar aqui. Só eu. E sem este segredo que eu vou te mostrar agora, você provavelmente não vai atingir um nível de inglês perfeito. Porque isso é algo essencial. É um requisito necessário. Todas as pessoas que já atingiram o inglês perfeito utilizaram isto que eu vou te ensinar hoje. Estou falando de uma técnica que você poderá aplicar a partir de hoje mesmo e sentir a grande diferença no seu aprendizado de inglês. Eu já vi vários brasileiros que realmente atingiram um nível de inglês perfeito e todos eles usaram esta técnica. Se você não usar, terá poucas chances de realmente atingir os seus objetivos em inglês, ok? Eu vou te revelar agora esta grande descoberta. E o melhor de tudo é que eu garanto que você vai conseguir pôr realmente em prática tudo isso que eu vou te ensinar, porque você já tem tudo que é preciso, ok? Para você entender de onde veio esta técnica que eu vou te ensinar hoje, preciso te contar uma história pessoal minha que é bem embaraçosa e constrangedora, ok? Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e era um estudante de inglês, eu um dia fui normalmente para a escola de inglês, como sempre, e para minha classe, na sala de aula, com vários alunos ali, a professora. Eu entrei, subi as escadas ali, entrei na sala de aula, sentei, fiquei ali aguardando começar a aula. De repente, quando a professora chega e começa a aula, ela começou a apresentar algumas gravuras para relembrar o vocabulário, para os alunos realmente lembrarem aquelas palavras, como dizer aquelas palavras em inglês. Bem, infelizmente, quando chegou a minha vez, eu não lembrei o nome da palavra do que ela estava projetando. Era o desenho de uma garrafa, ok? Então eu deveria simplesmente olhar o desenho e dizer bottle, 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 que é garrafa em inglês, ok? E simplesmente eu não lembrei. Deu um branco total. Não conseguia lembrar dessa palavra. Eu fiquei aquele tempo assim olhando e ela esperando ali, com certeza meus colegas também todos olhando para mim. Foi um tempo que parecia uma eternidade. E realmente não vinha nada, deu aquele branco. E para uma criança de 12 anos, assim, ficar assim, inseguro assim, em frente aos colegas é uma coisa chata, né? Bem constrangedora. Mas aí o que eu fiz? Eu piorei ainda mais a situação, porque eu queria dizer alguma coisa. E por mais que eu forçasse, eu não lembrava a palavra em inglês. Deu aquele branco. E aí, por algum motivo, não sei qual, eu lembrei de uma palavra que talvez alguém na minha família usasse, não sei, que era a palavra vasilhame, que não sei por que passou pela minha cabeça, e a única coisa que eu lembrei foi isso. E aí eu ainda tentei enfeitar, falar em sotaque, assim, como se estivesse falando em inglês, para meio que enganar a professora, assim, para dizer que eu estava falando alguma coisa em inglês. E aí eu falei, vasilhame. Eu acho que ela nem entendeu direito, ou se ela entendeu, ela falou... Eu sei que na hora ela me corrigiu, não, bottle. Eu sei que foi terrível, porque assim, todos os meus colegas ali começaram a rir de mim. Foi realmente uma experiência bem chocante e constrangedora para uma criança de 12 anos. Eu fiquei assim, nossa, errei ali e ainda meus colegas riram de mim. Bem, o que poderia ter acontecido? Eu poderia realmente ter parado de estudar inglês naquele momento da minha vida, porque realmente eu passei por um trauma. Mas o que aconteceu foi o contrário. Depois daquela aula eu fiquei pensando, puxa vida, eu não quero mais errar na minha aula de inglês, porque eu gostava de inglês. Mas aí eu comecei a pensar realmente como eu poderia aprender inglês melhor. E eu comecei a desenvolver, sem saber na verdade, uma técnica de memorização em inglês, naquela época, ok? E continuei na escola de inglês, continuei aprendendo inglês, e realmente o tempo passou e várias coisas aconteceram na minha vida relacionadas a inglês, e
até chegar ao ponto de, com 19 anos, eu ir para a Inglaterra e conseguir realmente, depois de voltar para o Brasil, começar a dar aulas de inglês e me tornar um professor de inglês. E realmente isso tudo aconteceu rápido, mesmo que naquela época não existia internet, não existia nada, eu consegui ter um desenvolvimento bem rápido em inglês e consegui aprender muito bem ao ponto de, com 19 anos, começar a dar aulas de inglês. Eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê eu estou te contando essa história, ok? Mas veja só quero que você entenda que, apesar de hoje eu ser considerado um expert em inglês e já ter uma carreira aí durante muitos anos dando aulas de inglês e ter tido sucesso nesta área, eu realmente não sou diferente de qualquer pessoa normal e foi realmente sorte que eu tive de começar desde cedo, dos meus 12 anos ali, desenvolver uma técnica que hoje eu entendi como funciona e eu quero ensinar para você, para que você também possa ter a mesma chance que eu tive. Porque, ao meu ver, qualquer pessoa que saiba as técnicas certas de memorização e saiba como treinar a sua mente para aprender inglês, pode realmente chegar ao inglês perfeito. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas relatarem para mim que gostariam de poder falar inglês e ter um inglês perfeito e que às vezes até estão se esforçando, estudando, mas dizerem para mim que eu não consigo, é muito difícil, como seria bom se eu tivesse facilidade para aprender inglês, mas eu tenho dificuldade, ok? Isso para mim é muito ruim, porque eu sempre tive facilidade desde a minha infância, desde aquela época que eu realmente comecei a me interessar e me dedicar a aprender inglês. Por causa dessas técnicas que eu desenvolvi, realmente, eu sempre tive essa facilidade. E realmente eu gostaria que todo mundo tivesse, porque é maravilhoso, eu tenho muita alegria e felicidade de poder realmente ter um inglês fluente, um inglês perfeito. Por isso eu quero passar para você hoje o máximo que eu puder de informação para que você possa realmente vir a ter a mesma felicidade que eu tenho. Eu acredito genuinamente, sinceramente, baseado na minha experiência pessoal, que ter um inglês perfeito pode trazer muita felicidade à nossa vida, ok? Imagina os benefícios que você poderá ter ao realmente poder se comunicar em inglês em qualquer situação, viagens, sucesso profissional, enfim, tantas maravilhas. Eu realmente sinto isso e gostaria de que todos pudessem também usufruir desses benefícios. Eu gostaria que você começasse a desenvolver hoje mesmo o seu grande potencial de aprender inglês e conseguisse receber todo o sucesso que você merece por ter um inglês perfeito, ok? É importante entender que nesse processo de aprender inglês existem duas coisas que você precisa agora. Primeiro, iniciar a jornada, ok? E segundo, ter ciência de que você realmente já tem esse potencial. Se você souber que você tem esse potencial de aprender inglês e decidir, vou começar a minha jornada rumo ao inglês perfeito, você já tem tudo que é necessário para iniciar essa caminhada e realmente ter sucesso. E a técnica que eu vou ensinar para você hoje é esse ponto de partida, ok? Para te dar realmente tudo que você necessita para entender que você já tem esse potencial. Então vamos lá. Eu não conhecia essa técnica até pouco tempo atrás. Eu dava aulas de inglês, eu tinha facilidade de falar inglês, de me comunicar, realmente conseguia dar aulas, ensinar. Ajudei muita gente a aumentar o seu grau de inglês e realmente conseguir um nível de inglês fluente, perfeito. Porém, eu tinha sempre essa frustração de ver pessoas que realmente acreditavam não ser capazes de aprender inglês ou relatavam que não conseguiam, que isso não era para elas e que por mais que se esforçassem, sentiam que estavam ali patinando no seu aprendizado de inglês. Foi alguns anos atrás, quando realmente eu estava dando uma aula de inglês para algumas alunas ali, uma delas realmente me falou isso, que tinha essa dificuldade, e eu tentando ajudá-la, passei para ela algumas técnicas que ela deveria usar, ok? E realmente aquilo iria ajudá-la a aprender inglês melhor. E naquele momento eu realmente percebi, caiu uma ficha, eu falei assim, puxa, é isso, eu realmente rodou aquele filme, sabe, na minha mente. Eu comecei a relembrar de vários alunos que eu já tinha tido ao longo dos anos e comecei a perceber um padrão de os alunos que realmente tinham facilidade, conseguiam aprender inglês com grande facilidade e os que não. E esses que tinham facilidade, eles todos usavam de associação, ok?
faziam associações em sua mente. E quando a gente percebe que a nossa mente é poderosa, que a gente consegue realmente fazer associações e isso torna o nosso aprendizado e a capacidade de realmente aprender e absorver informações muito maior, isso muda realmente completamente o jogo, porque aí a gente começa a entender que isso é a grande diferença. Esse é o segredo que realmente faz com que a gente possa usar todo o nosso potencial. E nós temos um grande potencial, você tem um grande potencial de aprender inglês, que tenho certeza que não foi explorado ainda. Eu chamo isso de potencial oculto. Esse potencial oculto que você tem pode ser libertado e eu vou ensinar para você hoje as técnicas para fazer isso. Eu tenho certeza que a grande maioria dos estudantes de inglês vai realmente receber essa notícia como uma notícia libertadora, porque, puxa vida, então existe uma técnica que se eu usar, eu realmente consigo treinar minha mente para aprender inglês com muito mais facilidade e aí realmente ter a mente, o poder de memorização, a capacidade de aprender inglês aumentada, e isso vai tornar meu aprendizado de inglês seja muito mais fácil, mais rápido, mais prazeroso, e eu realmente consiga entender melhor ali sons, aumentar meu vocabulário e entender regras e tudo que é necessário em inglês. Tudo apenas praticando uma técnica simples que favorece, fortalece realmente a sua memorização. Isso é maravilhoso. Isso que eu usei desde os meus 12 anos de idade ali, realmente foi inconsciente, mas eu estava usando essas técnicas. E agora eu desenvolvi essas técnicas a ponto de poder te ensinar, ok? Então vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. Como é que a grande maioria das pessoas normalmente aprende inglês? Elas se matriculam num curso de inglês? Ou realmente contratam um professor particular? Ou fazem um intercâmbio para o exterior? Ou aprendem sozinhas na internet? Enfim, todas essas técnicas são válidas. Realmente, elas estão se pondo em uma posição onde elas estão tendo exposição, contato com a língua inglesa, ok? Realmente todas essas técnicas são muito válidas e você precisa realmente ter essa exposição, você precisa ter contato com a língua inglesa, senão você não vai aprender. Porém, o mais importante é que a nossa mente, como estudantes de inglês, pessoas que estão tentando aprender e estudar inglês, nossa mente esteja preparada para receber essa exposição e realmente o aprendizado acontece na mente do estudante. Ou seja, o mais importante é que o estudante possa ter a capacidade de aprender realmente aguçada, ok? Porque essa vai ser a diferença entre quem tem facilidade, realmente consegue aprender, e aqueles que ficam, como eu falei, patinando, ok? Essas técnicas de associações, as que realmente funcionam melhor, que realmente fortalecem a sua mente para aprender inglês, são as associações sensoriais, que usam os seus canais sensoriais. Canal auditivo, que você ouve, canal visual, aquilo que você está captando com seus olhos, e o canal sinestésico, que se refere aos seus movimentos. Qualquer movimento do seu corpo que você fizer, sensação, movimento, ok? Então, os movimentos que você faz, o que você vê e o que você ouve, se você conseguir realmente associar esses canais sensoriais, eles vão fortalecer a sua memorização de forma realmente grandiosa, ok? Então, veja só, a forma tradicional é o estudante fica exposto ali a todo o conteúdo, vocabulário, material, áudios, ok, professor, enfim, o estudante está exposto à língua inglesa e o estudante pratica, ele lê, fala, ouve, ok? Essa é a forma tradicional. Está faltando um terceiro elemento. Esta forma, ela funciona, mas ela é mais lenta, ok? Agora, na forma que estou propondo para você, que vai tornar o seu aprendizado de inglês mais ágil e mais eficaz, é um outro modelo, onde você tem 3 elementos. Então, você tem a exposição, realmente você precisa estar exposto à língua inglesa, você precisa da prática, claro, obviamente, mas há um terceiro elemento ajudando, que é a preparação da sua mente, ok? Tornar a sua mente preparada, fortalecida para o aprendizado de inglês, e a melhor forma de fazer isso por meio do uso de associações sensoriais, ok? Então, exposição e prática apenas é mais lento e pode funcionar, ou
pode não funcionar, como a gente vê tantas pessoas aí desistindo e realmente não conseguindo aprender inglês. Porém, nesta fórmula, com os 3 elementos, a exposição, a sua mente sendo preparada e fazendo associações sensoriais e a sua prática, esses 3 elementos, a chance de sucesso aumentam quase para 100% e a chance de você realmente aprender inglês com mais velocidade, mais eficácia e realmente atingir um nível de inglês perfeito aumenta também proporcionalmente. Deixa eu te dar agora alguns exemplos práticos para você entender o que eu estou falando bem claramente, ok? Então imagine que um estudante de inglês ele aprende uma frase em inglês. Então vamos pegar uma frase aqui: he earns a good income. He earns a good income, ok? Esta frase significa ele possui uma boa renda, ele ganha uma boa renda, ok? Bem, a palavra income significa renda nesse contexto. Imagine então que este aluno aprendeu esta frase e ele memoriza que a palavra income significa renda. E pronto, ok? Ele memorizou isso. Qual a chance deste aluno realmente, daqui a algumas aulas de inglês, alguns dias, esquecer essa informação? Pode ser, certo? Que ele esqueça. Pode ser que ali, depois de algumas aulas de inglês, quando a professora perguntar, ou ele quiser lembrar, sei lá, como se diz renda em inglês, ele não se lembre. Porque, na verdade, a gente tem uma limitação da quantidade de coisas que a gente consegue lembrar. Porém, esse mesmo estudante poderia o quê? Olhar para essa frase e aí usar o seu canal visual e ativar alguma associação na sua mente. Associação visual, vou começar com a associação visual, ok? E ele olhando para a palavra income, ele poderia, de repente, pensar, bom, income é uma palavra que a gente conseguiria dividir ela em 2 palavras, certo? In e a palavra come, ok? Daí, ele poderia o quê? Se come significa vir, in significa dentro, e ele poderia pensar, bom, então in come, ele poderia até fazer uma associação com o verbo, quando a gente usa um verbo preposicionado come in, invertendo aí, né? Que quer dizer assim, venha, vir para dentro, ou seja, entrar, ok? E ele poderia fazer a associação come in, entrar, income, então é uma entrada de dinheiro. Bom, dessa forma, ele ia associar a palavra renda, que realmente, vamos pegar a palavra renda em português. A palavra renda em português não tem nenhuma associação com entrada, com a palavra entrada, ok? Entrar, ok? Por exemplo, se um aluno falasse assim, puxa, como se diz renda em inglês? E aí você dissesse income, mas na verdade o aluno quisesse dizer, é uma toalha de renda, pronto, já não daria certo, porque aí já é outra renda, já é renda ali, a costura ali, né? Que em inglês se diz lace, ok? Não tem nada a ver com income. Mas a palavra em português realmente não mostra isso. Mas em inglês é uma palavra mais clara. Eu peguei de propósito essa palavra. Por quê? Porque o aluno pode fazer essa associação com uma entrada de dinheiro. Uma renda é uma entrada de dinheiro. Isso vai tornar o quê? Vai tornar muito mais fácil para o aluno se lembrar de como se diz renda em inglês no futuro. Outro exemplo é a palavra become. Become significa tornar-se, ok? Uma das traduções aí, tornar-se. Então eu costumo dizer para meus alunos, olha para a palavra become, o que você vê? Se o aluno realmente parar para pensar, ele vai ver que a palavra become poderia ser separada da palavra be, verbo be, que é o verbo ser ou estar, ok? Dependendo da tradução, e novamente a palavra come, que é vir. Be, se a gente traduzir como ser, become, se você inverter aí, poderia ser traduzida para português como vir a ser, né? Estou forçando um pouquinho, mas become, vir a ser, come to be seria, né? Pode ser um jeito de você memorizar o quê? Que become é você vir a ser alguma coisa, ou seja, você tornar-se aquilo. Ou seja, novamente, uma associação que você poderia estar fazendo visual. Outro tipo de associação são as associações auditivas, ok? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como você pode agrupar essas associações para fortalecer a sua memorização em inglês. Mas por enquanto, vou te mostrar aqui uma a uma para ficar bem claro.
Uma associação auditiva pode ser qualquer som que você lembre, esteja na sua memória já, ou que você esteja ouvindo, e que você associe com algo visual, como uma palavra escrita, ou com outro som. Poderia ser também, ok? Você pode associar um som com outro som e fazer uma associação puramente auditiva. Enfim, vamos dizer que um aluno perguntasse como dizer a palavra covarde para o professor de inglês. How do you say covarde in English? Porque ele quer saber como se diz essa palavra. E vamos supor que o professor respondesse coward. Ok? Então o aluno ouviu aquele som. Coward. Coward. Ok? E se o aluno não estivesse vendo a palavra escrita, apenas ouvindo, ele poderia associar isso com alguma coisa. Mas também poderia ser que no dia seguinte ele já esquecesse e alguém perguntasse para ele como é covarde em inglês. Ele falasse, não lembro, é uma palavra lá que eu ouvi uma vez e nunca mais. Por quê? Porque ele realmente não associou aquilo com nada. Mas se ele faz, agora eu já vou partir de uma associação aí visual auditiva, ok? Juntando as duas. Se o aluno só com a memória auditiva não memorizou, não gravou aquele vocabulário em sua mente, e ele pediu para o professor escrever, e a palavra coward é C-O-W-A-R-D, ou C-O-W-A-R-D, né? Coward. Essa palavra escrita, o aluno pode, de repente, fazer uma associação e ver que a palavra, em português, covarde, e a palavra em inglês, coward, tem uma certa similaridade ali. De repente, né, só por um E no final e transformar o W num V, fica a palavra covarde em português. Então, pegando a palavra em português, tirando o E e transformando o V num W, a gente fica com a escrita correta. E aí ele pode fazer outras associações que ele quiser, o som da palavra, pode associar com o começo, cow, que é o começo do som da palavra, que significa vaca. Não sei se dá para associar a palavra vaca com a palavra covarde, mas enfim, ele pode explorar várias formas visuais e juntar com alguma associação auditiva de sons, ok? Isso começa o quê? A fortalecer a memória. E o terceiro canal sensorial que nós usamos para aprender inglês, que é o sinestésico, é o que diz respeito a movimentos. Então, vamos pensar num seguinte exemplo. Vamos supor que as palavras lend, que é o verbo emprestar, e borrow, que é o verbo pegar emprestado, fossem ensinadas ali para os alunos, e o aluno realmente aprendesse que ele pode dizer Can I borrow your pen? Posso pegar emprestado a sua caneta? Ou ele poderia dizer Could you lend me your pen? Você pode me emprestar a sua caneta? E aí realmente, num dia que ele tivesse que pensar qual verbo ele vai usar, ele poderia confundir o verbo lend, que é o ato de emprestar, e o verbo borrow, que é o ato de tomar emprestado. E aí ele pode, de repente, fazer uma associação da escrita da palavra com um movimento corporal, ok? Como, por exemplo, o verbo lend começa com a letra L. Isso pode ser associado com a letra L formada pelo braço na hora que a pessoa está fazendo esse movimento de entregar alguma coisa para alguém. Então, na hora que eu estou entregando alguma coisa, meu braço está formando a letra L e isso pode me remeter à palavra lend. E aí fica bem claro que lend é o ato de emprestar alguma coisa. Então, para mim, por exemplo, eu acho muito fácil pensar na palavra lend e fazer o movimento ao mesmo tempo. Ok? Ou é automático, se eu fizer um movimento para lembrar como se diz emprestar em inglês, estiver ensinando para algum aluno, eu vou fazer esse movimento para lembrar que, começando com a letra L, é o verbo lend. E o oposto, o borrow, também tem como associar, porque uma letra B minúscula pode representar ali um movimento, uma flechinha de realmente alguém tomando alguma coisa emprestada. Então a letra B tem essa característica de parecer que realmente, né, se você olhar ali como um movimento para desenhar a letra B, alguém pegando alguma coisa. Ou seja, se você está pegando aquilo para você, você está borrowing, pegando emprestado. Você lembra primeiro do movimento, okay? E pode ser qualquer movimento que você faça que traz para você uma visualização ou até um som. E aí é o que eu chamo de uma associação sensorial e que você começa o quê? A agrupar seus canais sensoriais. E se você conseguir agrupar os 3 canais sensoriais, isso é maravilhoso, porque você começa a ter você está dando para sua mente uma grande chance de lembrar daquela palavra nova que você está aprendendo.
eu estava ensinando ali para minha filha é fluente em inglês, ela ainda tem 10 anos de idade, mas ela já é fluente em inglês, e ela estava aprendendo ali as formas geométricas em inglês, ok? Então, triangle, que é um triângulo, e aí square é um quadrado, mas em geometria ela estava aprendendo a palavra quadrilateral, que é um quadrilátero, né? Quadrilateral, e pentagon, que é o pentágono, ok? Ok. E aí tinha também os outros, tinha hexagon, e aí ia octagon com 8, tinha vários nomes que ela tinha que memorizar. E ela, na hora que eu estava falando para ela em inglês, ele explicando para ela as figuras geométricas, ela falou assim, tá, e como que eu vou lembrar? Foi bem interessante a pergunta. Ela falou assim, como que eu vou lembrar que a de 5 lados é pentagon, não é hexagon, não é octagon, por exemplo? Ela não estava associando o nome pentagon ou o nome pentágono com 5, porque realmente, se a gente parar para pensar, ó, triângulo, a gente lembra de 3, ok? 3 tem essa associação. A palavra quadrilátero, se você pegar tetra, a palavra tetra não, como tetraedro, mas se pegar a palavra quadrilátero, né, em português, ou quadrilateral em inglês, dá pra gente associar com a palavra com o número 4 também em inglês. Número 4 em português, ok? Então, 4, quadrilátero, 3, triângulo. E o 5, não dá pra fazer essa associação, ok? Porque não existe, a gente não fala cincângulo, não é 5, é triângulo, mas não é cincângulo, não tem nada a ver com 5, né? Muito menos com 5, que é 5 em inglês. Ou seja, não tinha como ela associar, e aí eu pensei na hora assim, pronto, é só ela fazer uma associação de alguma coisa na mente dela que ela nunca mais vai esquecer, ok? Aí eu falei para ela assim, ok, já sei o que você pode fazer. Olha para sua mão tem 5 dedos, ok? Aí abre a mão assim. E aí eu falei para ela, bom, imagina que quando você tiver que lembrar qual é o polígono que tem 5 lados, você lembra assim, o que eu faço com esses 5 lados? Eu posso fazer isso, não posso? Passar a mão no cabelo? O que eu estou fazendo? Eu estou penteando, ok? Então eu falei assim, então esses 5 dedos aqui vai ser o seu pente, você vai pentear o cabelo. E aí quando ela por que isso, papai? Por que eu estou pensando no pentear? Porque você vai lembrar, eu estou penteando o cabelo, pentear o cabelo, pentear, qual que é o que começa com que começa com igual pente? Pentágono, aí pronto, ela associou, então 5, aí ela lembra do de pentear o cabelo, é uma associação de um movimento com o som paint, que é o começo da palavra paint, também é o começo da palavra pentágono, e pronto, associou que 5, os 5 dedos associou com os 5 lados do pentágono, uma associação que ela misturou ali inglês com português, enfim, não há regras, não há limites, ok? Você pode realmente usar essa associação para qualquer tipo de coisa, inclusive você pode usar movimentos junto com sons para fortalecer. Eu sempre gosto de dar o exemplo da palavra adjective, que é uma palavra que tem adjective, 3 sílabas, ok? Adjective, mas que alguns alunos confundem, eles não sabem se a pronúncia é adjective ou adjective. Na verdade, o correto é adjective. E aí é só você pensar no estresse das palavras. Se você tiver palavras que o estresse é a primeira sílaba, como, por exemplo, Canada ou telephone, ok? Você pode ter o quê? Um desenho na sua mente, pode ser uma coisa visual ou realmente um movimento, tanto faz, que dê o quê? A impressão de que você tem a primeira sílaba forte e 2 sílabas mais fracas, ok? Então, se você tiver telephone, Canada, okay? Ou qualquer outra palavra que tenha essa, né, característica, a primeira forte e depois 2 sílabas mais fracas, essa visualização ou esse movimento, se você fizer um movimento, você pode fazer uma associação disso com a palavra adjective, ok? E aí, se for uma associação de um movimento, adjective, pronto. Ou uma expressão facial, adjective, você lembra que a primeira sílaba é mais forte, ok? Enfim, qualquer coisa que realmente associe na sua mente e facilite a sua memorização é uma associação sensorial, onde você vai estar usando movimentos, sons, visualização ao mesmo tempo. E isto serve para realmente
qualquer coisa em inglês, ok? Inclusive para regras gramaticais. Se você precisar memorizar a regra gramatical de fazer perguntas em inglês, que é Question Auxiliary Subject Infinitive, e você fizer uma associação de que toda vez que você usa o auxiliar, você tem que usar o infinitivo, e aí você pega a letra A com a letra I, para lembrar de Auxiliary Infinitive. Pronto, você está associando essas letras com alguma coisa que para você associe. Então, por exemplo, se você pensar na frase Artificial Intelligence, que é inteligência artificial, que é AI, e lembrar, oh, ok, então fazer um tipo de associação desta frase com fazer perguntas, com a regra de perguntas em inglês, que quando você usa o auxiliar, você tem que usar o infinitivo, que também é AI, Auxiliary Infinitive. Pronto, já é uma associação que você, na hora que você precisa lembrar, puxa, como é que era mesmo a regra para fazer perguntas? Eu tinha que usar um auxiliar e o infinitivo, então você está usando uma associação para lembrar de uma regra, ok? Outro exemplo que usa movimento e som é, por exemplo, a palavra sword, que significa espada, ok? Então, se você fala sword, o pessoal é só ouvir o som. Mas se você fala assim, sword, e o aluno ouvir, ok, você está tentando ensinar a palavra espada, e aí você fizer um movimento de alguém ali desembanhando uma espada, lutando com uma espada, pronto. Oh, sword, você associou o quê? O som, movimento e até a visualização de alguém realmente usando uma espada. Nunca mais a pessoa vai esquecer, vai gravar na mente dela, oh, sword, ok? E por aí vai. Mas eu prometi para você que ia te provar que apenas pensando no maestro você conseguiria tudo que você precisa para alcançar o seu inglês perfeito, ok? Então deixa eu explicar como foi que aconteceu essa descoberta que eu vou explicar para você hoje. Realmente, depois que eu descobri que essa era a grande diferença entre alunos que têm facilidade e alunos que tinham dificuldade, os que tinham facilidade em realizar associações, ok, somente, eu fiquei pensando, será que isso é possível? Será que eu posso ensinar para as pessoas uma forma delas realmente aprenderem inglês e realmente fazerem associações usando movimentos, imagens, sons? E como eu posso ensinar isso? E aí, pensando sobre como realmente ensinar e se realmente isso era possível ou não, eu vi ali uma vez um vídeo de um maestro explicando como que ele trabalhava, qual o trabalho de um maestro, como é que era, né, o trabalho realmente que a gente realmente não imagina qual é o tipo de treinamento, o tipo de trabalho que um maestro precisa, qual a qualificação que ele precisa ter para ser um grande maestro. E aí ele falava do quê? Ele falava que realmente os movimentos do maestro vinham das suas sensações, dos seus sentimentos ali com a música. E aí eu percebi o quê? Que no momento que o maestro está ali regendo uma orquestra, ele realmente precisa de movimentos bem precisos, porque os movimentos do maestro aqui realmente mostram o tempo e, enfim, ele consegue conduzir ali os músicos a se manterem, né, tocando aquela música da forma correta com seus movimentos. Porém, ele também usa a sua visualização o tempo todo, porque ele tem todos os músicos na frente dele e ele precisa estar com os seus olhos em contato visual com os músicos. E, claro, ninguém vai discutir que ele está usando o quê? O seu canal auditivo. Então, o maestro ele tem uma grande sensibilidade auditiva e ele transmite aquilo no seu trabalho, no momento de reger a orquestra, para os movimentos, e ele está usando a visualização ao mesmo tempo. Então, é um exemplo perfeito. Eu falo que o maestro é um herói dos canais sensoriais, porque naquele momento que ele está ali regendo a orquestra, ele precisa estar com os 3 canais sensoriais muito aguçados. Né? Ele não pode prestar atenção só nos movimentos e na visualização e esquecer o que está ouvindo. Ele tem que estar ouvindo atentamente, não pode tirar os olhos dos músicos e os movimentos precisos ao mesmo tempo. Ou seja, deve ser, agora falando assim, deve ser um trabalho realmente difícil, né? Um trabalho de maestro, mas eu imagino que seja. E eu vejo ali um exemplo perfeito. Por quê? Porque a partir de hoje, toda vez que você for estudar inglês, memorizar uma palavra em inglês, eu quero que você se lembre do maestro, ok? Então, você vai aprender uma palavra nova em inglês. Puxa, viu na internet ali o significado ou a definição de uma palavra nova, aprendeu uma palavra em inglês nova, vê como ela se escreve, ouve o som, vê o contexto, um exemplo, uma gravura e já pensa,
Como eu vou memorizar essa palavra? Lembro do maestro. Se o maestro consegue usar os 3 canais sensoriais ao mesmo tempo, eu também posso fazer uma associação visual, auditiva e sinestésica. Às vezes, movimento é mais... a gente se sente menos à vontade de fazer. Por que eu tenho que fazer um movimento, ok? Mas se você praticar, pode ser um movimento simples, com as suas mãos, braços, dedos, rosto. Se você começar a praticar, você vai ver que realmente os movimentos ajudam muito. E realmente é natural isso. Nós fazemos isso naturalmente para buscar informações na nossa mente. Nós usamos movimentos, às vezes, quase sempre que involuntariamente. E você começa a forçar a sua mente a realmente usar seus 3 canais sensoriais. Isso vai triplicar a sua capacidade de memorização, porque você vai dar muito mais chances na sua mente de memorizar muito mais palavras. Eu falo triplicar, mas pode ser que multiplique por 10, 20 vezes a sua capacidade de memorização apenas fazendo algo que eu chamo de agrupamento dos canais sensoriais, ok? Então, o que eu estou dizendo é que, a partir de agora, seguindo este caminho, você tem uma chance muito, muito maior de chegar ao seu inglês perfeito. Por quê? Porque a partir de agora eu quero que você use essas duas informações, as duas técnicas em conjunto, ok? Em conjunto. Ao invés de você apenas usar só o canal visual, por exemplo, ou só o auditivo, e realmente ali estudar inglês e ficar esperando miraculosamente que eu vou estudar aqui inglês e isso vai entrar na minha mente, eu nunca mais vou esquecer e ficar aguardando. Pode ser que aconteça, mas pode ser que seja muito lento. A partir do momento que você usa esta técnica de usar agrupamento dos canais sensoriais, isso vai fortalecer a sua mente para aprender mais inglês. E aí você vai aprender mais palavras e essas palavras que você está aprendendo novas vão ajudar a sua memorização a ficar mais forte e aí o uso das técnicas, quer dizer, o que eu estou dizendo é que uma ação ajuda a outra. É como a palavra sinergia, que você tem uma junção de ações ali que causam um resultado muito maior do que apenas aquelas ações isoladas, ok? Sinergia. E é o que acontece aqui. Você tem 2 tipos de técnicas aí para ser usados. Um é você aumentar a sua exposição prática do inglês e, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você vai se propor a realmente usar seus canais sensoriais agrupadamente, porque isso vai tornar o seu aprendizado mais rápido, mais fácil. Você vai a prática vai auxiliar seus canais sensoriais, e os canais sensoriais vai auxiliar a sua prática de inglês, para que você aprenda sons corretamente, comece a perceber as nuances de diferença de um som para outro som, comece a perceber as diferenças de entonação, ok? Então, a parte realmente auditiva sua vai aumentar bastante. A parte visual de realmente se lembrar, jogar na sua memória mais informações de como se escrever palavras para não errar mais as grafias das palavras, o spelling, né? Tão famoso spelling. E, enfim, você vai ter grandes benefícios de usar essas 2 técnicas em conjunto. Eu gostaria de realmente poder ficar aqui ensinando técnicas e mais técnicas para você. Realmente tem muita coisa que eu poderia estar te ensinando para realmente você afiar o seu aprendizado de inglês e ficar um verdadeiro ninja, verdadeira ninja no aprendizado de inglês, ok? Mas, infelizmente, nesta apresentação nós não temos tempo para isso, ok? Porque seria necessário muito mais tempo, ok? Agora, você pode estar se perguntando, puxa vida, esse conhecimento, essa técnica, realmente vai me favorecer a aprender inglês muito melhor, mais rápido, com mais eficiência. Isso é algo maravilhoso, mas como que eu aplico isso no meu dia a dia, no meu aprendizado de inglês? Ok? Você deve estar um pouco aí perdido exatamente como aplicar e com esse monte de informações que eu estou falando aqui para você. Realmente, se você estiver se sentindo assim, isso é absolutamente normal, ok? Perfeitamente normal. Isso significa simplesmente que você só tem duas escolhas possíveis agora, ok? Ou, realmente, você pode pegar tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e realmente começar a aplicar no seu aprendizado de inglês e você, por conta própria, começar realmente a fazer essas associações. Existe uma forma mais eficiente de fazer isso, você realmente pode sozinho aí acabar descobrindo, ok? Se você estudar e se dedicar, realmente ter realmente seu sucesso aí aplicando por conta própria, ok? Essas técnicas que eu estou falando aqui, e existem muitas outras associadas com essa. Ou a opção número 2, que é a que a grande maioria das pessoas que tem ali desejo de chegar ao inglês perfeito realmente tomam, que é realmente traçar um caminho
seguro e certeiro, que é contando com a minha ajuda, ok? Eu, Rodrigo Biffer, o embaixador do Inglês Perfeito, criei um treinamento completo, ok? Que leva o estudante a realmente aprender todos os passos necessários, inclusive muitos outros passos associados com esse, para que realmente o aluno aprenda como ele pode desenvolver essas habilidades de fortalecer a memorização por meio das técnicas de memorização sensorial e muitas outras técnicas, okay? Por volta de 8 técnicas diferentes, com todo o passo a passo. Okay? Lá eu ensino o passo a passo desde o início, desde da motivação, da conscientização, da decisão de começar a jornada rumo ao inglês perfeito, todos os passos passo a passo desde o início, para o aluno, qualquer nível que ele esteja, ele possa aplicar no seu aprendizado de inglês e realmente chegar ali nos passos da prática, onde ele já está realmente automatizando em sua mente todas as técnicas e realmente podendo, de uma maneira bem didática, aplicar isso no seu aprendizado de inglês, ok? Por meio de exercícios e realmente vai precisar do esforço do aluno, do estudante, claro, mas eu digo que o treinamento que se chama Você com Inglês Perfeito, né? Então eu chamo ele de treinamento VIP, Você com Inglês Perfeito. Eu digo que ele é o melhor treinamento do mundo para estudantes de inglês, baseado no poder dos canais sensoriais, ok? Além disso, lá no treinamento VIP você vai ter muitos outros benefícios, como por exemplo, aprender a identificar ali o seu real objetivo para que você possa ficar focado e não desistir do seu caminho rumo ao seu inglês perfeito. Construir ali um modelo que eu chamo de inglês perfeito para você, bem concreto, sólido, escrito ali, que vai te mostrar quando você vai realmente chegar ao seu inglês perfeito. Também aprenderá técnicas aplicáveis que você já vai poder pôr em prática no seu aprendizado de inglês e o passo a passo seguro para você realmente traçar todo o seu planejamento, ok? De onde você está hoje até o seu inglês perfeito. Também lá no treinamento VIP você terá a oportunidade de tirar suas dúvidas diretamente comigo. Em cada página tem ali a área de comentários onde você pode realmente digitar suas dúvidas e você fará exercícios, ok? Lá eu ensino o framework, que eu chamo de framework, que é a estrutura que você vai utilizar para aplicar a TACS, técnica de agrupamento dos canais sensoriais, que é a técnica central de todo esse agrupamento dos canais sensoriais, ok? Para você realmente poder aplicar isso no dia a dia. E realmente são muitos benefícios que o treinamento VIP oferece aos estudantes, ok? Mas o melhor de tudo é saber e ter a satisfação de que você está seguindo um caminho rumo ao seu inglês perfeito, que você está realmente dedicado, comprometido e os benefícios que você terá quando chegar ao seu inglês perfeito, ok? A sensação de realmente ter um inglês perfeito, poder ter todos aqueles benefícios, ser reconhecido como alguém que tem um inglês perfeito, poder usufruir de viagens, entender inglês em qualquer situação, poder realmente ter todos os benefícios que você já conhece aí de realmente ter um inglês perfeito. Se é isso que você quer, se você realmente quer trilhar esse caminho rumo ao seu inglês perfeito, então o treinamento VIP, Você com Inglês Perfeito, não é apenas mais uma solução para você. Não, ele é a única solução para você, ok? E você pode agora estar pensando, puxa, mas um treinamento que oferece tantos benefícios assim, tão maravilhosos, desde que eu me dedique, lógico, o treinamento só funciona para os estudantes que realmente utilizam as técnicas e realmente põem elas em prática, mas é um treinamento que realmente funciona. Você pode estar pensando, puxa vida, um treinamento tão maravilhoso desse deve custar uma fortuna, né? Bem, sim, você tem razão, deveria mesmo custar uma fortuna, ok? Porque realmente ele é um treinamento que vai transformar você do ponto que você está hoje, numa pessoa que está ali tentando aprender inglês ou realmente aprendendo inglês num certo ritmo e, enfim, você tem hoje uma forma de estudar inglês ou você está começando ou você já estuda há algum tempo, ele vai transformar você dessa pessoa para no final, uma pessoa que realmente sabe o que quer, está motivada para buscar o inglês perfeito, não vai desistir, sabe o passo a passo, todas as técnicas para ser aplicadas durante o ensino do aprendizado de inglês, ou seja, realmente ele vai causar uma grande transformação e realmente pôr você no caminho
e com o mindset correto. Acho que o mais importante de falar do treinamento VIP é que ele trabalha a sua mente para que você realmente tenha esse mindset, essa atitude mental correta de buscar o seu inglês perfeito. Então, realmente, por todos esses benefícios, ele deveria realmente custar uma fortuna. E só por isso eu acredito que o treinamento VIP já valeria com certeza mais de R$5.000, ok? Bem, mas não é isso, ok? Não é isso que ele custa. O preço do treinamento VIP, eu calculei ele assim de forma. Um treinamento online deveria custar cada unidade em torno do quê? Nos R$200 a R$300, ok? Então, eu calculei da seguinte forma. O valor para cada unidade, R$234, ok? 234 foi o valor aí, ficou na sequência aí, 2, 3, 4, ok? Então, como são 15 unidades, o treinamento completo são 15 unidades, então 234 vezes 15 dá um preço final de R$3.510, ok? Porém, este treinamento, esta próxima turma agora, de dezembro de 2020, que eu estou abrindo a partir do dia 3 de dezembro, então, as inscrições para mais uma turma do treinamento VIP. Os alunos que ingressarem, okay, nessa nova turma, eles não vão receber apenas o treinamento VIP, que já é mais do que suficiente, ok? Além disso, eu ainda vou oferecer alguns bônus inéditos, incríveis, exclusivos para esta turma agora de dezembro de 2020. Bem, o primeiro bônus é um gráfico contendo o mapa dos 7 passos para o inglês perfeito. Um mapa detalhado com os 7 passos. Em cada passo, todas as etapas, os ensinamentos, o resultado final, tudo que dentro de cada passo o aluno precisa para realmente medir ali seus resultados e o seu progresso rumo ao inglês perfeito, okay? Que eu digo que são 7 passos que têm que ser seguidos e não necessariamente a ordem é exata, você pode estar fazendo os passos ao longo do tempo, porque eles são passos que vão te ajudar por todo o caminho, que vão somando, na verdade, mas eu estou desenhando um gráfico bem preciso, onde eu vou determinar para cada passo o que tem que ser feito, como, quando e todos os detalhes ali. Então, este bônus e um outro bônus que eu falo que é um super bônus, ok? Que é o seguinte, são os dois bônus que eu vou oferecer, então é o gráfico com o mapa e o outro bônus, se prepara, ok? Calma aí, mas você já vai saber. Não cai de costas, não. Vai ser, eu chamo de super bônus, duas sessões de mentoria 1 a 1 comigo. Ou seja, os alunos que entrarem nessa turma vão poder se inscrever ali para agendar sessões 1 a 1 comigo, sessões de mentoria, mais ou menos 1 hora cada sessão, onde eu vou realmente avaliar o aluno individualmente e saber qual o caminho que aquele aluno tem que seguir, ok? Durante o treinamento, para obter sucesso, com certeza, mas por ser um bônus que depende do meu tempo ali com o aluno, eu não vou conseguir oferecer para todos que se inscreverem no treinamento. Então, a partir do dia 3 de dezembro, apenas para os primeiros inscritos, ok? Provavelmente os 20 primeiros ali, no máximo, que são os que vão ter a chance de se inscreverem para sessões de mentoria 1 a 1 comigo, Rodrigo Biffer, ok? Então, além do treinamento, do bônus do mapa do inglês perfeito, para poder seguir, realmente ter o mapa, que eu falo que esse mapa que vai levar a pessoa ao inglês perfeito, ainda o super bônus também vai ser oferecido para os alunos dessa turma que se inscreverem rapidamente, né? Logo no início das inscrições, porque eu só vou poder oferecer para os primeiros 20 alunos ali que se inscreverem nesta turma de dezembro de 2020, ok? Então, com esses dois bônus, eu fecho um pacote que realmente, se você fosse pagar por tudo isso,
com certeza o valor seria mais de R$ 4.000. Porém, eu vou te contar algo que aconteceu agora que eu estava preparando essas aulas da semana, na primeira semana do Inglês Perfeito, eu estava realmente pensando ali como seria o oferecimento da próxima turma do treinamento VIP. Aconteceu algo, eu vou te contar que foi que me fez realmente ter um motivo a mais para dar um desconto maior no preço deste treinamento, um desconto realmente gigante ali, absurdo, para as pessoas que se inscreverem nesta turma. Então, eu já vou te explicar certinho quanto que ficou o preço após esse grande desconto. Mas antes, deixa eu só falar rapidamente sobre algo que eu gostaria que a gente entendesse aqui. Quando a gente fala de preço e valor, são palavras diferentes, certo? Que têm significados diferentes. Então, o que é o preço de alguma coisa e o que é o valor de alguma coisa? Eu digo assim que há muitas coisas na vida cujo valor é muito maior que o preço. Você deve conhecer algumas coisas que realmente para você aquilo tem um grande valor e que realmente se você fosse comercializar, o preço daquilo não seria tão alto. Isso é verdade em várias situações da nossa vida. Quando nós recebemos alguma coisa que muda a nossa vida para muito melhor, aquilo realmente ele tem um valor muito alto. E o preço, realmente, comparado ao valor e aos benefícios e ao impacto que aquilo tem na nossa vida, o preço realmente passa a ser algo irrisório, muitas vezes insignificante e que não precisa nem ser considerado. Por quê? Porque o foco de quando nós investimos em algo que realmente vai nos trazer benefícios é o foco no valor e não no preço. Okay? Então eu gostaria de que você, a partir de agora, pensasse um pouquinho sobre isso. Esse treinamento que eu estou te oferecendo, que eu realmente vou fazer um desconto, você vai ver que o preço vai ser muito, muito bom. Pense por um momento, não apenas na parte preço, mas pense na parte valor. Porque caso você não faça, não entre nessa turma e realmente não participe do treinamento VIP dessa turma, você vai ter chance, com certeza, de participar das próximas turmas que eu abrirei no ano que vem. Mas o que vai acontecer realmente se você não participar dessa turma? Nesse momento, você vai deixar, agora em dezembro de 2020, você vai deixar de iniciar o contato que você poderia ter ali com o material que vai incentivar você a aprender técnicas, okay? Que você vai poder aplicar desde já no seu aprendizado de inglês. Não vai ter essa chance. Dessa forma, você provavelmente vai continuar aprendendo inglês da forma que você está aprendendo hoje, que provavelmente é uma forma menos eficiente. Bem, com isso, você pode acontecer algumas coisas. Você pode acabar desistindo de aprender inglês, você pode acabar nem entrando numa futura turma, porque realmente as futuras turmas, com certeza, vai ter um preço mais alto. Então, se você deixar de entrar nessa turma, você vai perder o quê? A chance de iniciar esse processo de aprendizado de inglês mais eficiente, usando seus 3 canais sensoriais da maneira correta. E, por não ter ali um curso, algo que você possa realmente seguir, você pode realmente não conseguir se dedicar tanto a isso e isso pode impactar o aprendizado de inglês para o resto da sua vida. Okay? O que mais pode ser que aconteça caso você não entre nessa turma? Pode ser que você não consiga aprender inglês com tanta agilidade daqui para frente e realmente isso torne-se esta frustração, okay, de não conseguir aprender inglês com tanta agilidade, facilidade, como muitos alunos reclamam que tem essa frustração, eu fico patinando, okay, no aprendizado de inglês. Você pode realmente não ter benefícios futuros que você teria com o inglês perfeito, tendo oportunidades de trabalho melhores, onde você poderia estar realmente ganhando mais dinheiro, oportunidades de viagem no exterior, oportunidades de cursos oportunidades realmente de trabalhar com pessoas de outras nacionalidades, enfim, muitas coisas do seu futuro podem deixar de existir porque você não deu esse primeiro passo inicial de realmente se dedicar e tomar decisão. Você não precisa conhecer todo o caminho de agora até você ter o inglês perfeito e quanto tempo isso vai levar. Isso não é necessário. Apenas a decisão de iniciar é o suficiente para você realmente falar, bom, vou iniciar e eu sei que a partir desse passo tudo vai se desenrolar da melhor maneira para que no meu futuro realmente eu agradeça. Eu falo que você no futuro vai agradecer a si mesmo por ter começado agora o treinamento VIP. Como eu sei do valor, né, estava falando da diferença de valor e preço, eu sei realmente do valor que esse treinamento tem para os estudantes de inglês.
Então, eu tinha preparado esta turma com um preço que era realmente, cada ano, cada vez, cada turma que eu abro, o preço realmente tende a subir. Mas eu sempre penso assim, puxa vida, algumas pessoas precisam de condições melhores e eu já tinha preparado o quanto que eu daria ali de desconto, né? Que é o que eu costumo dar, em torno de 30%, 40% de desconto no valor. E aí, conversando com alguns amigos meus, eles falaram, não, Rodrigo, mas você precisa, agora é a Black Friday, vai ter ali, quando eu comecei a semana de Letra Feita, estava na semana da Black Friday, então eles falaram, puxa, você precisa seguir, porque todo mundo está dando descontos maiores agora na Black Friday, ok? Então, eu tive essa pressão assim de realmente, puxa vida, eu preciso dar um desconto maior ainda, ok? Então, por essa pressão, eu tive mais um motivo para realmente ajudar os maior número de estudantes a adquirirem o treinamento VIP com um preço menor. Então, eu tinha chegado no valor ali que eu ia oferecer máximo de 50% de desconto, ok? Que daria R$ 1.755, ok? Ou 12 parcelas sem juros de R$ 146, alguma coisa assim. E seria o meu limite. Porém, com essa pressão dos meus colegas, eu realmente cheguei a um desconto então de 60% do valor, ok? Então o valor do treinamento VIP integral, como a gente já falou, sem os bônus, ok? Com os bônus seria muito mais, com os bônus seria realmente mais de R$ 4.000, mas só o treinamento VIP teria já um valor de R$ 3.510. Com 60% de desconto, o valor integral do treinamento fica R$ 1.404. Apenas R$ 1.404, dividido em 12 vezes sem juros, ok? Porque eu já falei que eu ofereço o treinamento VIP sempre com a possibilidade de que o estudante pague em 12 vezes sem juros. E por que isso? Porque eu assumo e eu pago esses juros para que vocês tenham possibilidade de dividir o pagamento para quem realmente precisa, mas sem os juros, que realmente pode atrapalhar a pessoa a pagar e pode criar um valor maior. Não, o valor é esse, com juros parcelado ou não, o valor vai ser sem nenhum juros, ou seja, 12 parcelas de apenas R$ 117. É algo incrível. Apenas R$ 117 por mês e você tem acesso a todo o treinamento VIP, ok? E os bônus que eu estou oferecendo para essa turma são bônus incríveis, ok? E eu ainda fiz mais ainda, fui além, fiz uma loucura, que foi, eu sempre penso que quem está disposto a pagar à vista merece um desconto ainda maior. Então, eu fiz uma grande loucura e para o pagamento à vista, o valor ficou o valor antigo do treinamento, que é o valor de R$ 997. Ok? Isso dá um desconto de 71%. Então, esse desconto é um desconto maior que eu já fiz no treinamento e acho que eu nunca mais vou fazer um desconto tão grande desse para o valor do treinamento VIP. Ok? O desconto histórico que eu estou fazendo aqui para o pagamento à vista é apenas R$ 997. Ok? E se você estiver pensando, puxa, eu vejo o valor, eu entendo, mas o preço também é um fator importante que eu preciso olhar, claro, mesmo que seja em 12 de 117 ou à vista apenas 997, que são preços reduzidíssimos, até 71% de desconto, mesmo que você ainda tiver na dúvida, apesar de todo esse desconto, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque você pode adquirir o treinamento VIP e a responsabilidade é toda minha. Pode deixar o peso da decisão nas minhas costas. Não precisa se preocupar. Você pode adquirir o treinamento que durante 30 dias na plataforma Hotmart, onde ele é oferecido, eu vou deixar aberto durante 30 dias para que você, a qualquer momento, exerça a garantia de receber o seu reembolso. Então, durante 30 dias você tem uma garantia incondicional, ninguém vai te perguntar nada, simplesmente se você, nos primeiros 30 dias, resolver que não é para você realmente seguir esse caminho rumo ao inglês perfeito,
você simplesmente clica no botão de reembolso, o dinheiro que você tiver pago volta 100% para você. Ou seja, durante 30 dias o seu risco é zero. Então, você não tem nenhum motivo para deixar de tomar essa decisão a partir de agora, do dia 13 de dezembro, do dia 3 de dezembro, que a turma realmente está aberta oficialmente para que você entre no treinamento VIP, ok? Estou fazendo tudo que eu posso para dar todos os benefícios, bônus, descontos e garantia incondicional de 30 dias para você realmente não ter nenhuma dúvida quanto a tomar a decisão de clicar aqui no botão aí embaixo deste vídeo e se matricular nesta turma do treinamento VIP. Então, recapitulando todos os benefícios que você terá ao decidir realmente seguir o treinamento Você com Inglês Perfeito, turma de dezembro de 2020. Você terá todos os benefícios incríveis associados ao treinamento VIP. Aprenderá técnicas de memorização sensorial, aprenderá o passo a passo para realmente não desistir nunca, estar motivado para buscar o seu inglês perfeito. Você terá 2 bônus, sendo um deles um mapa, um gráfico, um mapa que vai te mostrar exatamente o caminho de onde você está hoje até o seu inglês perfeito, que é o mapa dos 7 passos para o inglês perfeito. E o super bônus, se você for um dos primeiros que se inscreverem, os primeiros 20 alunos que se inscreverem, você vai ter o super bônus de realmente ter sessões de mentoria 1 a 1 comigo, 2 sessões de 1 hora cada, que você vai poder solicitar e agendar diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas de inglês. E tudo isso com um desconto enorme. Então, se você pagar parceladamente, o valor ficará 12 parcelas de R$ 117. Isso quer dizer que você estará economizando R$ 2.106. R$ 2.106 de economia. Ou, se você realmente entrar, se inscrever, conseguir os bônus, conseguir tudo e resolver pagar à vista, é o desconto histórico gigantesco que eu estou dando de 71%. Apenas R$ 997, uma parcela de R$ 997, e você está economizando R$ 2.513. Economia de R$ 2.513. Isso é um desconto realmente histórico e incrível. E assim você estará finalmente seguindo rumo ao seu inglês perfeito, ok? Com a liberdade de poder realmente sonhar em ter um inglês perfeito, com todo o meu apoio para realmente seguir passo a passo, certeiro e seguro, para que realmente você aprenda as técnicas mentais que vão fazer toda a diferença no seu aprendizado de inglês. Você estará realmente usufruindo de muitos benefícios e ainda com uma garantia incondicional de 30 dias para decidir se você realmente quer seguir esse caminho, um desconto que nunca mais provavelmente vai voltar a ter um desconto tão grande desse. Então, os bônus realmente, bônus que eu não sei se eu vou poder voltar a oferecer, então todos os benefícios para você, que 2020, apesar de ter sido um ano aí não tão agradável, com alguns desafios, realmente muitas pessoas concordam que foi um ano bem complicado, que no final de 2020 você possa dizer que foi o ano em que no final do ano você tomou a decisão de seguir a sua jornada rumo ao seu inglês perfeito e realmente tomou o passo mais importante, que é o passo inicial dessa jornada, que é entrar no treinamento VIP Você com Inglês Perfeito. Eu sei realmente do valor deste treinamento. Eu sei que esta é sem dúvida nenhuma a decisão mais inteligente que você pode tomar com relação ao seu inglês. E por isso estou aqui realmente disponível para te ajudar nos seus sonhos da realização do seu inglês perfeito, ok? Então, eu te vejo no treinamento VIP. Um abraço!